Muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer. Aqui quem fala é Alexandre Volvax. Um prazer estar com vocês hoje. Tudo bem? Como vocês estão? Nesta quinta-feira, dia 1º de outubro de 2015, primeiro dia do mês de outubro, já estamos chegando ao final do ano de 2015. Restam apenas 3 meses, usualmente os 3 meses mais altistas do ano dentro do mercado, especialmente novembro sendo um ano muito forte. Em relação ao mês de outubro, eu acho que algumas coisas são bastante interessantes de serem colocadas, algumas informações que podem ser, no mínimo, curiosidades. Quando a gente olha aqui no nosso manual do trader, a gente vê que a rentabilidade histórica de outubro é negativa, 0,82%, ou seja, não costuma ser um mês muito forte. E os 3 maiores... Gostaria de verificar com os senhores como é que encontra-se o áudio e o vídeo antes de mais nada. Primeiramente, né? Deixa eu verificar se o áudio e o vídeo estão bem. Muito bem. Então, como eu estava comentando com vocês, como é que está o áudio e o vídeo, pessoal? Vocês estão com algum retorno aí ou não? Há retorno no áudio e no vídeo ou não há? Vamos ver. Vai haver... áudio e vídeo ok. Muito bem. Ótimo. Então, como eu estava comentando com vocês, o mês de outubro, os 3 maiores crashes da história aconteceram no mês de outubro. Outubro de 1929, outubro de 1987 e outubro de 2008. Tá? Outubro também é considerado o último dos 6 piores meses do ano. Classicamente falando, nós sabemos que os 6 piores meses do ano vão de maio até outubro. E nós, portanto, estamos na reta final do que seria o pior período do ano para estar dentro do mercado. Muito bem. Dito isso, especificamente falando, vamos dar uma rápida sobrevoada nos mercados internacionais. Nós podemos observar os principais mercados na Bolsa Asiática fechando em alta no dia de ontem, no dia de hoje, na verdade, para eles, né? Então a gente observa o Hang Seng em forte alta, observamos Hong Kong também em alta, observamos Japão em forte alta, 2,50, Austrália em alta, China em alta, Índia em alta, Indonésia em alta, Malásia em alta e Coreia do Sul e Singapura também em alta. Então, as principais bolsas na Ásia fecharam em alta. Quando a gente olha já a Europa, nós já temos um pouco mais de situações mistas, em que a gente tem, especificamente falando, perdão, em que a gente tem Bolsa da Bélgica em alta, Bélgica não importa muito, Bulgária em queda, não importa muito, Tchecoslováquia em queda, não importa. Agora as bolsas mais importantes, a França fechando em alta, a Alemanha fechando com um leve viés de baixa neutralidade, menos 0,54. E observamos a Rússia em alta, a volatilidade da Rússia em alta, perdão, a bolsa da Rússia em baixa. E por último, a Inglaterra, que é o United Kingdom, em alta. Tá? Esses são os dados mais importantes no momento para os mercados exteriores. Em relação às commodities, tá? Vamos olhar aqui rapidamente os principais movimentos nossos. Muito bem. Vamos lá. Índice futuro. Vou colocar o índice futuro aqui. O índice futuro ontem fez um gap de alta. Hoje nós estamos
As médias móveis do índice futuro estão caindo, as três principais. A média móvel de 20, a média móvel de 40, a média móvel de 50 vem caindo. Todas elas em forte movimentação baixista. A gente observa que, mesmo isso tendo acontecido, eu observo o índice futuro com um possível duplo fundo. De fato, eu entendo o mercado atual basicamente como um duplo fundo muito parecido com o fundo formado aqui, ó. Esse fundo. Se nós vamos olhar o Ibovespa como um todo, eu entendo que o Ibovespa possa estar fazendo, sabe o quê? Essa movimentação aqui, ó. Vejam, esse movimento de queda aqui fez um fundo, subiu, novo fundo e volta a subir. Então isso aqui é um duplo fundo, ou um dobre V, se vocês preferirem. E quando aconteceu esse rompimento, um forte movimento de alta após. Esse movimento que a gente observa aqui me parece ser um fractal exatamente igual ao que aconteceu aqui. A gente fez um recuo, faz o movimento, faz um duplo fundo, e quando a gente olha especificamente o tempo de queda que aconteceu daqui até aqui, foram 75 dias, e o tempo de queda que aconteceu daqui até aqui foram também 77 dias, 78 dias. Então, no tempo, a gente tem realmente uma amplitude muito similar. E além de ser uma amplitude similar no tempo no Ibovespa, também uma amplitude similar no preço. Ou seja, 100% de amplitude aqui em 75 dias, um novo recuo de 100% de amplitude aqui em mais 75 dias, formando então um duplo fundo possível. Certo? O movimento de ontem rompe um arame de alta para cima e automaticamente forma inclusive um Dunningham de alta. Isso por sua vez então oferece uma movimentação possível de alta do mercado até perto das médias móveis que se encontram em 47.351. Quando a gente fala de índice futuro, então, nós observamos então, se rompermos a máxima de ontem, nós teremos caminho relativamente livre até 46.650 pontos. Isso deve trazer os compradores para o mercado. Por que isso? Porque observem, quem vendeu aqui, acreditando na perda do fundo, quem vendeu anteontem, acreditando que o mercado vai continuar caindo, e ontem, quando romper a máxima de ontem, começa a ficar seriamente preocupado, começa a pensar em fechar sua posição de venda, isso automaticamente traz compradores para o mercado e empurra o mercado de volta até perto da média móvel que se encontra em 46.650. Tá? Então, a gente observa basicamente a movimentação do mercado como sendo essa, um possível duplo fundo e possivelmente com a ruptura da máxima de ontem, uma entrada de pressão de compra dentro do mercado. A gente está vendo que os mercados lá fora estão bem, estão altistas. E agora vamos olhar o dólar futuro. Pede para o Danilo dar uma olhada, pede para o Danilo dar uma olhada em várias colocações do pessoal no chat sobre o site novo que parece estar dando um bug na visualização. Bom, o dólar futuro fez o recuo esperado que a gente tinha comentado ontem, né? E na verdade a gente espera que recue até mais, até perto de 3,55. A gente acha que ele vai, pelo menos a observação que a gente observa dentro do método, a observação que a gente observa é feio, né? Aquilo que a gente observa dentro do método Stormer é um triângulo simétrico se formando. Esse triângulo simétrico, por sua vez, deve fazer uma movimentação de alta, talvez até essa região, e depois, possivelmente, um rompimento para ir buscar 13,55, 13,60 como alvo desse movimento de recuo atual, dessa correção atual que acontece dentro da tendência de alta do dólar futuro. Tá? Apesar do dólar ter batido ontem na média móvel de 20, e isso vai servir como suporte para ele, eu acredito que ele vai ter essa resistência muito importante aqui pela média móvel, pela linha de tendência de baixa, observada em 451. Tá? Então essa região aqui vai ser a região provável de resistência do dólar, nessa faixa aqui, ó, 428, 430. Tá? E aí formar um triângulo simétrico com possível recuo. Muito bem. A gente observa então o dólar futuro num viés de alta para os próximos 2, 3 dias, tá? E depois num viés um pouco mais baixista corretivo. Tá? O movimento de alta vai ter resistências em 4,064, 4,087 e o principal resistência em 4,128. São as resistências mais importantes para dólar futuro. Certo? Muito bem. Milho, por sua vez, CCMX15. CCMX15 opera dentro de uma tendência de alta, são topos e fundos ascendentes,
mas agora ele já está mudando sua tendência para uma tendência lateral, com topos laterais, fundos no mesmo nível. É possível que ele esteja formando um triângulo ascendente. Esse é o movimento mais provável, inclusive. A ruptura de 36 com 22, 36 com 20, na verdade 36 com 30, então rompe esse triângulo ascendente para cima. Obviamente falando que nós não poderemos aceitar nenhum tipo de perda da região de 34 com 74, que é onde encontra-se o stop da maior parte das pessoas que estão compradas em milho para o vencimento de dezembro. Tá? A ruptura de 36 com 27, 36 com 30, abre um cenário altista para o milho, um novo cenário altista para o milho, com um alvo específico lá em 38 com 50. Tá? Que é um dos alvos que nós temos para o movimento atual do milho. Já o boi gordo, por sua vez, o BGI FUT. BGI FUT cortou uma linha de tendência de baixa, fez o recuo, perdeu inclusive um fundo prévio, bateu numa média móvel mais longa, que a gente está vendo aqui, que é a média móvel de 50 períodos, respeitou como suporte, volta a subir e agora faz a movimentação dúbia, no mínimo dúbia. Ele está mudando a tendência, não está mudando a tendência, qual seria o viés do boi no atual cenário. Tá? Então realmente a gente tem dúvidas em relação à movimentação do boi para os próximos períodos. Tá? Por quê? Porque ele já não se encontra mais dentro de uma tendência de alta clássica no gráfico diário. Ele já fez um topo no mesmo nível do topo anterior e um fundo abaixo do fundo anterior. Isso aqui pode ter sido apenas uma correção ABC para uma continuação de uma alta, ou podemos estar presenciando uma reversão de tendência. A gente só vai ter certeza disso especificamente falando se nós viermos a perder este fundo aqui, e então estaríamos assumindo uma nova tendência de baixa dentro do boi. Tá? Até o momento atual, a conduta mais sensata, ficar de fora esperando que haja uma movimentação melhor. Eu estou comprado, eu fiz uma comprinha na ruptura desse Dunning de alta que a gente está vendo aqui, comprei, botei o stop abaixo dessa mínima, tá? Estou comprado no BGX15, está ali minha compra, ó. Comprado em 2 contratos, tá? E no momento estou observando uma possível saída aqui em 152,50. Eu entendo que no BGX15 aconteceu uma possível realização frustrada, método Stormer, baixa, alta, baixa. Aqui no caso eu considerei este Doji Dragonfly como um candle de baixa, então isso aqui é uma realização frustrada. Eu coloquei meu stop abaixo da mínima desses 3 candles e meu alvo, sendo a amplitude inteira desses 3 candles para cima, em 152,50, alvo da operação do meu BGX15. O BGX15 está um pouquinho diferente do BGI FUT, de uma forma muito estranha. Isso está acontecendo no atual momento. Então nós já vimos o dólar, já vimos o índice futuro, já vimos o boi, já vimos o milho. Tá? Se nós vamos olhar aqui o índice futuro no gráfico de intradia, a gente não abriu no gap de alta que a gente teve ontem, mas a gente teve uma forte movimentação altista na primeira barra do dia, estamos congestionados agora, formando inclusive um possível Master Bandeira. O Master Bandeira de ontem falhou, mas há a possibilidade que esse Master Bandeira de hoje funcione, mas ele só será acionado realmente na ruptura da máxima do dia. Se nós rompermos a máxima do dia, como eu mencionei, deve começar a trazer o stop de todos os vendidos, e isso tende a empurrar o mercado para cima com certa violência, inclusive, sendo aí uma quinta-feira altista e bullish. As médias estão apontadas para cima nos 5 minutos, as médias estão apontadas para cima nos 60 minutos e as médias estão apontadas para cima nos 15 minutos. Então, dentro do gráfico intradia, a tendência do índice futuro é altista, é bullish. Ok? Muito bem. Vamos agora então abrir para as perguntas dos amigos. Estamos agora à disposição de vocês. Para responder as perguntas, temos Vitor Palácio comentando: bom dia, história Monster Gap, Marfrig. Uou, sim, isso é um Monster Gap. Tá? E mais do que isso, é um Monster Gap muito importante porque ele nega a ruptura de uma resistência. O dia de ontem havia rompido uma resistência importante, que era a resistência de R$ 7,04, e com um candle forte de alta. E daí a gente abre dentro dessa movimentação de baixa, isso é um Monster Gap, automaticamente nós teremos que ser o segundo negócio do dia, vendendo realmente a posição, entrando vendido.
Não sei se o Marfrig tem uma liquidez apropriada para fazer vendas. Até tem, mas agora o problema do Monster Gap sempre é o stop. Tá? Eu tenho uma dificuldade muito grande de operar Monster Gaps, basicamente pela distância em relação ao stop. É uma distância muito alta, 7,25. São quase 55 centavos aqui. Então eu tenho muita dificuldade em olhar e trabalhar Monster Gap. Mas realmente aqui teria que entrar com uma posição pequena, vendido pequeno, né, para trabalhar essa operação. Mas está bem observado e bem identificado pelo Vitor Palácio. Parceiro Odila pergunta, dólar intradia, dá uma olhadinha, por favor? Claro. Vamos olhar aqui, dólar futuro. O dólar futuro, tá? Primeiro vamos olhar nos 60 minutos. A gente sabe que ele está no suporte do gráfico diário, a gente já viu isso, e agora nos 60 minutos ele está formando um possível duplo fundo. Veja que esse fundo bate num nível, volta, bate no nível, volta. Então são níveis na mesma amplitude e mais importante do que isso, com uma divergência altista. A gente olha esse fundo aqui, que é no mesmo nível do fundo prévio, com uma axis de histograma mais alto. Então a gente tem uma divergência altista no dólar. Essa divergência altista vai ser acionada assim que nós rompermos a máxima desse candle que estabeleceu-se aqui. Tá? Então o alvo vai ser lá, como mencionei, em 4,064. Segundo alvo, em 4,087. Esses são os dois alvos factíveis para o dólar. Então o dólar está com um viés altista no intradia também. Quando a gente entra no gráfico de 10 minutos, que é o gráfico que eu gosto de operar dentro do dólar, a gente vê que ele abriu um pequeno gap de baixa, consegue fechar acima da linha da água utilizando o modelo do Leandro, método 2 de entrada do modelo Leandro, tá? Rompe acima das médias móveis, consegue, dentro de um movimento altista, romper acima das 3 principais médias móveis, faz o recuo até essas médias móveis, forma um suporte nessas médias móveis e agora forma um Mark Crisp. Esse Mark Crisp, que vai ser também um pivô de alta, que será rompido no momento em que a gente ultrapassar 4,025,50, abre um viés completamente altista para o intradia de hoje, tá? Com o alvo do dólar. Nós estaremos daí operando esse pequeno canalzinho. Com o alvo principal daí do dólar, sendo basicamente essa amplitude inteira projetada para cima, alternado. 4,074, como já mencionado. Aqui seria a região de resistência e expectativa de movimentação do dólar para o dia de hoje. A gente vai ter então aqui, se a gente utilizar os pontos de pivô para identificar resistências, uma resistência em 4,027, próxima em 4,055 e a principal de todas aqui em 4,072, que é o alvo final desse movimento, na minha opinião, dentro do método Stormer. Ok? Então o viés para dólar é um viés bullish. Inclusive ele está muito próximo de acionar uma entrada de day trade daqui a alguns instantes, haja vista que ele está com a média móvel subindo, fez um Dunning de alta no 10 minutos, rompendo nessa máxima, geraria a tomada da posição com o stop abaixo dessa mínima e o alvo 161% para cima. Pergunta do paciente Paulo. Bom dia, pode comentar Ciel 3 e CEMIG 4? Ciel 3, primeiro Ciel 3. Tá. Ciel 3 é um papel que vinha dentro de uma longa tendência de alta ao longo do ano inteiro, perdeu essa tendência de alta, estabeleceu um canal de baixa, que é esse aqui. Oi. Esse canal de baixa, por sua vez, movimenta-se de uma maneira bastante consistente. E a gente nota que a gente bateu na linha do canal de baixa ontem, formando inclusive um candle de reversão ontem, em cima da média móvel de 20 ontem, também um ponto contínuo ontem. Ou seja, se nós perdermos a mínima de ontem, nós estaremos possivelmente acionando um movimento de venda dentro da CL3, com o stop ficando acima de 37,79, tá? Então 37,80 seria um bom stop. E o alvo dessa operação, no mínimo, seria 161% da amplitude para baixo, em 34,59. Tá? Então a gente está vendo realmente um papel que pode estar gerando uma possível operação de venda para o dia de hoje, se o mercado voltar a recuar. O mercado hoje está bullish, então assim, operar na venda em cima de um mercado que está altista, eu tenho um pouco mais de receio, não é algo que me interessa muito, mas o sinal ali estaria aparecendo. A CEMIG 4 também opera dentro de uma longa, forte e sólida tendência de baixa.
O repique que ela fez nos últimos 3 dias trouxe o preço até o seu fundo anterior perdido e automaticamente nos estabelece então que nós estamos em cima de uma LTB e em cima de uma média móvel caindo, com principais médias móveis descendentes, o que nos traduz basicamente uma possível operação de venda na perda de 6,82. Sim. Corrigir aquele problema na Last Live. Quem está enfrentando um problema é só atualizar a página. Tá. Pessoal, o Danilo aqui, o nosso chefe aqui, nosso gestor da área de tecnologia e informação, nos diz o seguinte, que o problema do bug foi corrigido. Quem estiver ainda observando a dificuldade na configuração da página, clica no Func F5. Ctrl F5. Ctrl F5 e deve então corrigir as dificuldades. Tá? Muito obrigado por ter nos avisado sobre as distorções que estavam acontecendo. Então, a CEMIG, Paulo, também vejo ela dentro de uma tendência de baixa, dentro de um repique, uma perna de alta numa tendência de baixa. A ideia aqui seria voltar a vender quando voltasse a cair, então na perda da mínima de ontem. Ok? Então, CEMIG e Ciel são 2 ativos interessantes para uma eventual venda. Participante Rodrigo, bom dia, Stormer. Ainda valeria uma entrada em FIB3 pelo FR2? Se estiver mais baixo que ontem, sem dúvida. Se estiver mais alto que ontem, já começa a ficar um pouquinho pior. Já passou do ponto, né? A entrada ideal era no fechamento de ontem, né? O papel já subiu aproximadamente 0,80%. 0,80% e tem o alvo é a máxima dos 2 últimos dias. Então o alvo está aqui em 56,12, 55,12. Acho que já passou do ponto, cara. Vamos olhar aqui outras perguntas. Paciente Orlando Neto. Bizi, bom dia. Siderurgia Nacional vai perdendo suporte, mas o candle esticou muito. Isso é um comentário para ti, tá, Bizi? A não ser que ele esteja me achando bonito como você, Bizi. Olha ali, ó. Nós temos realmente dentro da Siderurgia Nacional uma realização frustrada de venda sendo acionada, tá? Com a perda da mínima desse candle, que é uma alta, uma baixa e uma alta. Então isso acionaria realmente uma venda dentro da Siderurgia Nacional, com stop acima de 4,49 pelo método Stormer. E o alvo dessa operação seria basicamente a amplitude desses 3 candles para baixo, em R$ 3,19 seria o alvo da operação de realização frustrada de venda dentro da Siderurgia Nacional. Tá? Participante Guilherme, que história, bom dia, parabéns pelo novo site, alguma operação no mini índice, obrigado. Muito obrigado, Guilherme, gostou do site novo? Que bom, cara. Assim, ó, nós precisamos que vocês nos deem a opinião de vocês sobre o novo site. A gente se esforçou muito para tentar produzir um site que ficasse limpo, fácil, agradável, interessante para todos vocês, mas realmente a gente quer a opinião de vocês sobre a nova disposição das coisas. Então, se vocês puderem mandar para nós por e-mail, por atendimento, realmente, o que vocês acharam, se vocês odiaram, se vocês adoraram, se vocês ficaram indiferentes, enfim, gastem os 30 segundos da vida de vocês para nos dar a opinião de vocês sobre isso daí. Acho que vai nos ajudar muito a todos nós termos uma comunidade de traders mais ágil, mais interessante, mais efetiva, tá, pessoal? Pergunta do participante FT. No mini índice, no momento, por enquanto, vamos olhar ali, naqueles 10 minutos, nada a ser feito. Eu vou esperar a compra máxima do dia para que então eu possa estar tomando alguma posição. Tá? Antes disso, não faço absolutamente nada no mini índice. Paciente FT. Oi, FT, tudo bem? Faz tempo que eu não te via. Por favor, poderia analisar a Petrobras? Eu vou olhar a Petrobras. Petrobras opera dentro de uma tendência de baixa. É importante a gente mencionar isso. Tá? São topos e fundos descendentes. Esse repique traz o papel até o fundo prévio perdido, ou seja, isso aqui não muda em nada a tendência de baixa. Tá? Absolutamente nada. Tá? Isso aqui é uma perna de alta dentro de uma tendência de baixa, ponto, nova linha. Dito isso, então, qual que é a minha conduta? Em todas as pernas de alta em tendências de baixa, eu procuro por possíveis sinais de venda. Um possível sinal de venda seria já a perda da mínima de ontem, 6,94. Aqui seria um possível sinal de venda. Outro possível sinal de venda seria, obviamente, eu estar procurando por algum pivô de baixa ou alguma situação mais forte, algum Dunning de baixa num gráfico de 60 minutos, onde então eu poderia estar acionando venda.
eu não tenho, por enquanto, nenhuma justificativa sólida dentro dos conceitos principais de análise técnica para se pensar em fazer uma compra na Petrobras, porque ela não fez pivô de alta no diário, ela não mudou tendência. Para que eu tivesse alguma compra mais segura, o papel teria que fazer o rompimento acima da média móvel de 20, depois, e eu não poderia fazer nada, depois o papel teria que fazer um recuo. Nesse recuo, a média móvel de 20 começaria já a inflexionar para cima. E aí, quando ela batesse na média móvel de 20, sentindo-a como suporte, aí sim eu poderia estar assumindo a posição. Se eu quisesse trabalhar de uma maneira agressiva. Se eu quisesse trabalhar de uma maneira conservadora, eu ainda teria que esperar, inclusive, que ele voltasse a subir e rompesse o topo prévio, aí sim configurando um pivô de alta e reverter a tendência para uma tendência de alta. Tudo isso, por enquanto, nós ainda não temos no atual cenário. Tá? Então, realmente, não dá para eu pensar em fazer nenhum tipo de operação na ponta da compra dentro da Petro. Pelo contrário, tem que estar pensando mais em fazer vendas. Participante Orlando Neto, tudo bem, Stormer? Ponto contínuo de venda no BGIV15 no diário. Um grande abraço. Sim, é aquilo que eu estava mencionando, tá? O boi está numa situação no mínimo tensa. Tá? A situação atual do boi é tensa. Tá? Basicamente, por que ele é tensa? Porque a gente tem aqui uma situação de indecisão. O mercado pode estar formando o que seria um início de uma tendência de baixa. Tá? E isso é uma possibilidade. Temos que estar atentos em relação a isso. Tá? Ó, então ele vinha dentro dessa movimentação de alta, ele perde a linha de tendência de alta, ele faz um fundo abaixo do fundo prévio, um topo no mesmo nível do topo prévio, isso tudo consolidando um possível início de tendência baixista. E daí ele faz um ponto contínuo, como mencionado por ti. Tá? Isso também pode ter sido apenas uma correção ABC. Os heliotistas poderiam encarar tudo isso como uma correção ABC. E se isso for uma correção ABC com alvo de 161, como foi visto, então isso aqui, um heliotista poderia dizer que é uma onda 1, uma onda 2, e aí estaríamos iniciando agora uma onda 3. Então fica difícil ter uma definição mais precisa. O que eu efetivamente diria é o seguinte: se nós rompermos esta máxima, é o início de uma onda 3, e aí o boi vai embora, vai disparar enlouquecido, feito uma gazela doida no cio. Tá? E se nós perdermos a mínima de hoje, amanhã, então efetivamente teríamos realmente um sinal possível de saída do trade. Tá? E de venda. Né? A gente está vendo agora o dólar futuro fazendo um movimento mais de recuo. Dentro do gráfico de entradinha. Não conseguiu romper aquele sinal que eu havia mencionado para compra. Agora deve sentir aqui a média móvel como suporte nessa região e está trabalhando agora numa pequena lateralização. Tá? Pergunta do Márcio. Pode comentar CCR3, por gentileza? Claro, Márcio. Vamos olhar aqui, CCR3 é um papel que está bem fácil de ser operado, porque está bem direcional. Então, CCR3 opera também dentro de uma tendência de baixa, Márcio. Tá? São topos e fundos descendentes, com as médias móveis caindo muito forte. Ele fez uma movimentação de possível reversão da tendência, porque ele recuou. O movimento de alta aqui ele é mais amplo do que os movimentos de alta prévios, o que traduz que houve uma entrada de pressão compradora maior do que nos últimos repiques. Mas mesmo assim, nós ainda não ficamos muito confortáveis para tomar uma posição aqui. Tá? Há uma possibilidade de haver pelo menos um pullback até CLTB rompida. E aqui perto de 11,50 então entrar algum tipo de comprador. Tá? Eu não vejo no momento nenhum sinal de entrada na ponta da venda seguro. Tá? Eu precisaria, se o dia de hoje tivesse terminado, eu marcaria a mínima de hoje como um ponto de venda utilizando o ponto contínuo. Tá? Mas não é ainda.
poderíamos colocar já uma venda na perda da mínima de anteontem, na perda de 11,65. Mas isso ainda não aconteceu. Tá? Participante Neto. Stormer, muito obrigado pela mensagem do seu livro que recebi. Fiquei muito grato. Ah, ok. Um grande abraço, cara. Tudo de bom para ti. Fico feliz que tenha gostado. Então, CCR3 no momento, Márcio, não me atrai nem para uma compra, nem para uma venda. Tá? Se eu tivesse comprado, eu colocaria um stop abaixo de 11,64 e ali eu tentaria fechar posições se houvesse a perda desse ponto. Vamos lá. Pergunta. Stormer, existe um outro trader que colocou no Facebook uma contagem 70 dias depois de um fundo e aconteceu um forte recuo depois. Li o seu livro ontem e vi que você fala sobre isso. Pode comentar mais a respeito desse estudo? Esse é um modelo que eu falo muito dentro do livro Matemática, o Tempo e o Mercado de Ações, né, que é basicamente uma forma de estabelecer suportes no tempo e preços no tempo. Tá? Então, resistências no tempo e suportes no tempo. Eu uso muito isso naquele modelo, tá? Eu gosto muito disso, estar contando o tempo em si, tá? Porque usualmente a gente vê que quando acontecem esses ciclos mais claros e mais nítidos, realmente os sinais de reversão são muito fortes e muito consistentes. 70 dias, 75 dias é um ciclo muito potente dentro do nosso mercado. Pergunta do participante Smart Trader. Bom dia, Stormer. Poderia comentar BRFS3 no diário, por favor? No semanal, um ponto contínuo, mais um Dave Landry. Abraços. Obrigado pelos excelentes comentários. Eu que agradeço, Smart. Vamos lá, BRFS3. No semanal, o papel está realmente em cima de uma zona de suporte do gráfico semanal. A gente entende aqui a média móvel de 20 como suporte. Fez um candle de inversão na semana passada, rompeu a máxima desse candle nesta semana. Ou seja, é um ponto contínuo de compra. Dentro do gráfico diário, a gente observa o papel trabalhando em cima de uma média móvel de 20 períodos aqui. Fez um candle de decisão ontem. Tem um Ender Split Fork aqui marcado. Aqui a gente teve a ruptura acima da média móvel de 20. Não tem um sinal muito claro dentro dos modelos que eu opero, viu? O último sinal que aconteceu aqui foi essa barra única vermelha ignorada, mas nada que eu pudesse estar operando de forma mais efetiva. Tá? Então está em tendência de alta, no semanal deu uma compra, no diário ainda não. Eu estou esperando se vai haver algum tipo de operação. Tá? Não tem um bom ponto aqui não. Na verdade isso aqui é um Mark Crisp, né? Esse movimento aqui, essa ruptura aqui de 70 com 30 é um Mark Crisp. Né? Fecha mais baixo, fecha mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais baixo. Não, ele não teve o zigue-zague aqui. Nem Mark Crisp a gente teve ainda não. Poderíamos dizer que isso aqui é um ABC e uma continuação de alta. Está difícil de operar nesse momento no gráfico diário, não tem um sinal muito claro de entrada não. Pergunta do João. Stormer, se o dólar perder a mínima, ele gera uma venda? Entrou a pressão de venda importante do dólar, como mencionado. E se perder a mínima, não no gráfico diário, mas no gráfico de 60 minutos, poderia gerar uma venda. Tá? Por que basicamente? Porque seria uma barra única branca ignorada. No gráfico de 15 minutos, a gente está vendo que ele saiu daquele canalzinho de alta que a gente já conseguiu desenhar, não conseguiu ultrapassar aquela resistência de 4,25, entrou venda, agora se aproxima de uma zona de suporte, que está na região de R$4, e vamos ver se essa região de suporte vai conseguir segurar os preços ou não. Não tem um sinal muito efetivo de entrada aqui na ponta da venda, apenas na ponta da compra por enquanto. Não tem ainda não. Muito bem. Pergunta do participante Photon.
Se eu abro uma operação em contrato como de boi e fecho no after, ele seria considerado operação comum ao invés de day trade? Fiz uma operação assim e, para minha surpresa, não apareceu para mim como day trade, Grato. Estranho, deveria aparecer como day trade. Estranho. Muito bem. Vamos olhar aqui se tem outras perguntas do pessoal. Se vai dar tempo, inclusive. Vamos olhar Petro. Petro abriu naquele gap de alta que a gente tinha visto. Ó. Por enquanto vem respeitando a máxima de ontem como seu suporte. Fez uma barra vermelha, um day trade aqui mais agressivo, utilizando o modelo do Oliver Velez, pensaria até em comprar essa posição, porque é uma barra única vermelha ignorada. Quando rompesse, então, 7,37, e daí colocaria isso abaixo da mínima do dia, e levaria a operação a um alvo de 161% para cima, e depois o resto da posição até o final do dia, se tudo corresse muito bem. Vamos ver o índice futuro. Índice futuro. Não conseguiu romper a máxima ainda, faz um recuo, está se aproximando de uma zona de suporte que é dada por um canal de alta do intradia, que é esse canal, e pela média móvel de 9 e a média móvel de 20 aqui. Essa é uma região de suporte aqui para a intradia do futuro. Pergunta para o João, comente HGTX3 no diário. HGTX3. Diário. O papel vinha numa longa tendência de baixa, muito longa tendência de baixa. Conseguiu revertê-la. Na verdade, está em cima da linha de tendência de baixa no momento. Petrobras rompeu a máxima do dia. O que chama atenção nesse movimento é que o papel conseguiu romper acima da média móvel de 50 períodos, fez o recuo, bateu em cima do topo anterior rompido e agora sentiu essa região enquanto suporte. Então é uma possível reversão de tendência. Um ponto seguro de entrada aqui, dentro do modelo que eu opero, seria na ruptura da máxima desses 3 candles que a gente está vendo aqui, porque seria uma lição frustrada, ó, baixa, alta, baixa. Todo mundo que acreditou que ia cair aqui e aqui vendeu. Quando romper aqui, vai precisar zerar suas vendas. Isso empurra o mercado para cima. Tá? Bem importante. Então, é uma possibilidade, tá, de trade dentro do gráfico diário. A ruptura de 14,94. O stop da operação ficaria basicamente abaixo da mínima dos 3 candles em 13,71. E o alvo seria a amplitude inteira para cima projetado. 16,16. Ok? Paciente Jander, para day trade vale uma venda de Petrobras se perder na linha d'água? Essa é a pergunta do Jander. Esse tipo de pergunta é justamente o que a gente acaba conversando no LS Live. O Biz está sempre ali disposto a falar sobre esse tipo de estratégia para as operações de day trade. Tá? Tecnicamente sim, mas efetivamente falando, como eu mencionei, acabou de romper a máxima dos 15 minutos, gerando uma entrada, inclusive pelo modelo do Oliver Velez. Não acredito que vai acontecer a perda da linha da água ainda hoje. Tá? Se acontecer, estaria gerando uma venda sim. Ok? Pessoal, então, quem não faz parte do LS Live ainda está convidado a fazer parte. Tá? Converse com a gente, entre em contato, veja como é que funciona o nosso acompanhamento do intradia e todas as nossas coisas que a gente fica fazendo com vocês. Um forte abraço a todos, espero que tenham um excelente dia de trade, uma ótima quinta-feira. Aqui o tempo está ficando um pouco mais nublado, não está mais tão bonito quanto estava logo no início do dia. Até mais, tudo de bom!